Você já se perguntou o que acontecia por trás das portas do templo de Deus? Quais eram os rituais secretos e proibidos dos levitas que poucos conhecem? No Antigo Testamento, os levitas desempenhavam um papel crucial no serviço a Deus. Mas havia rituais que, embora sagrados, eram cercados de mistério, misturados com tradições e até mesmo com práticas que foram mais tarde proibidas. E o mais intrigante, o que realmente aconteceu com esses rituais? Quais práticas foram deixadas para trás e por quê? Vamos começar entendendo quem eram os levitas e qual era a função deles. Os levitas eram uma das 12 tribos de Israel, escolhidos por Deus para servir no templo. Eles tinham o papel de sacerdotes, músicos, guardiões do templo e, claro, responsáveis por interceder entre o povo e Deus. Mas, como sempre acontece com práticas religiosas profundas, ao longo do tempo, certas ações foram tomando formas que Deus não havia planejado. E é sobre isso que vamos falar hoje. Rituais proibidos que surgiram entre os levitas e que muitos consideram terem ultrapassado os limites sagrados da lei de Deus. Imagine o Templo de Jerusalém como o epicentro da vida espiritual de Israel. Era lá que sacrifícios eram feitos, onde o cheiro da carne queimando chegava aos céus como uma oferta de adoração. Os levitas tinham um trabalho incansável para manter tudo em ordem e garantir que os sacrifícios e rituais fossem realizados corretamente. Mas, por trás de sua devoção, surgiram práticas que mais tarde seriam rejeitadas. Entre os muitos rituais feitos pelos levitas, alguns se distanciaram das intenções originais de pureza e fidelidade a Deus. O primeiro ritual proibido que nos chama a atenção é o culto aos deuses estranhos. Na história dos levitas, há momentos em que eles foram tentados a se envolver com práticas idólatras, introduzindo elementos de adoração a outros deuses no próprio templo. Embora os levitas tivessem sido chamados a servir exclusivamente a Deus, houve períodos em que as práticas de adoração dos povos vizinhos influenciaram sua devoção, levando-os a realizar sacrifícios a ídolos. Essa transgressão é claramente mencionada nas Escrituras, como em 2 Reis 23:7, quando o rei Josias, em uma reforma religiosa, destrói os altares dedicados a esses deuses no templo. Mas isso não foi tudo. Outro ritual polêmico que os levitas praticavam estava relacionado ao culto de fertilidade, algo que muitos consideram ser uma fusão das práticas religiosas de Israel com as culturas pagãs ao redor. A adoração de Baal e Asherá, divindades cananeias, teve um impacto negativo em Israel, e muitos sacerdotes levitas se viam envolvidos em rituais de fertilidade, onde se ofereciam sacrifícios para garantir boas colheitas ou a prosperidade do povo. Mas esse tipo de ritual não tinha respaldo na lei de Deus e foi condenado como um desvio perigoso, levando à purificação do templo e ao afastamento dessas práticas. Agora, você deve estar se perguntando como essas práticas proibidas chegaram a acontecer. A resposta está no coração humano e na vulnerabilidade ao pecado. Apesar dos levitas terem sido escolhidos para guardar a santidade do templo, as tentações externas e a pressão do ambiente em volta fizeram com que se perdessem em práticas corruptas. Esses rituais eram frequentemente realizados em segredo, longe dos olhos do povo, e nem todos os levitas estavam envolvidos. Mas o que aconteceu em algumas das práticas mais escondidas dos sacerdotes do templo revela um grande contraste com o que Deus desejava para o seu povo. Mas como isso afetou a relação entre Deus e os levitas? O fato de o povo, e em muitos casos, até os próprios levitas, se desviarem dessas práticas proibidas, resultou em sérios castigos. A Bíblia fala de juízos divinos sobre aqueles que desobedeciam aos mandamentos, e foi exatamente isso que aconteceu. A presença de Deus no templo se distanciou,
e a corrupção no serviço religioso gerou um afastamento direto entre o povo e Deus. E a consequência disso foi a destruição do templo e a dispersão do povo. Porém, não se engane, isso não foi o fim para os levitas. A história bíblica é cheia de redenção e restauração. Mesmo após os erros cometidos, os levitas tiveram a chance de se arrepender e se purificar. Através de reformas espirituais e com a ajuda de líderes como Esdras e Neemias, houve uma renovação da adoração verdadeira e o retorno à pureza nos serviços do templo. Os levitas voltaram a cumprir seu papel de acordo com as instruções de Deus, afastando-se das práticas pagãs e retornando à adoração verdadeira como Deus desejava. Agora, você pode estar pensando, o que podemos aprender com isso? Que lição podemos tirar dessa história de falha e redenção dos levitas? Talvez a maior lição seja que, mesmo em momentos de grande corrupção e erro, sempre há um caminho de volta para a verdade e para a pureza. A história dos levitas e seus rituais proibidos nos lembra da importância de permanecer firme nas crenças, de não ceder às pressões externas e de nos mantermos fiéis ao que Deus nos ensina. E, se você se aprofundar na história dos levitas, perceberá que os rituais proibidos não foram o fim da história de Israel. Assim como o povo, nós também podemos aprender com os erros do passado e voltar ao caminho da verdadeira adoração e devoção, onde o coração está purificado e em sintonia com Deus. No fim, a história dos levitas é uma história de falhas, mas também de redenção e restauração. E é isso que nos dá a esperança, que mesmo nos momentos de fraqueza, Deus está disposto a nos restaurar e nos guiar de volta ao seu caminho. Agora que já começamos a entender os rituais proibidos praticados pelos levitas, vamos aprofundar mais nas consequências dessas práticas e como isso impactou o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Como vimos, os levitas, apesar de chamados para um propósito santo, acabaram sucumbindo às pressões e influências externas, introduzindo rituais e cultos pagãos no próprio templo. Esses desvios não foram apenas erros isolados, mas algo que, com o tempo, contaminou toda a prática religiosa de Israel. A primeira grande consequência disso foi o afastamento da presença de Deus. O Templo de Jerusalém, que antes era considerado o local mais sagrado, um lugar de comunhão direta com Deus, passou a ser um lugar de idolatria e desobediência. Em várias passagens do Antigo Testamento, vemos que Deus alertava Israel para não seguir os caminhos das nações vizinhas. No entanto, ao adotar práticas como o culto a Baal e a adoração de deuses pagãos, os levitas se afastaram dos princípios que Deus havia estabelecido. Isso levou, inevitavelmente, à destruição do templo e à queda de Jerusalém. O profeta Ezequiel descreve de maneira vívida o momento em que a glória de Deus abandona o templo devido à idolatria. Em Ezequiel 10, 18, 19, vemos que a presença divina se retira do templo, um sinal claro do juízo divino sobre a desobediência do povo. A retirada da glória de Deus não foi apenas uma perda espiritual, mas também uma perda de identidade para o povo de Israel. O templo era o centro da vida espiritual de Israel, e sem a presença de Deus ali, o que restava era um vazio espiritual, uma desconexão com a verdadeira adoração. Agora, por mais sombria que pareça essa situação, essa não é a parte final da história. A Bíblia nos revela que mesmo quando o pecado alcançou níveis tão profundos, Deus ainda tinha um plano de restauração para seu povo. A redenção não era apenas para os levitas, mas para toda Israel. Apesar das falhas e dos erros cometidos pelos sacerdotes e líderes religiosos, Deus sempre deixou aberta a possibilidade de arrependimento e volta ao caminho da obediência. No livro de Jeremias, vemos uma mensagem clara de esperança e restauração. Deus fala a Jeremias sobre o futuro de Israel,
dizendo que ele mesmo restauraria o templo e traria de volta a verdadeira adoração. Em Jeremias 33, 10, 11, Deus promete restaurar a cidade e fazer com que o povo volte a ter um coração puro diante dele. Esse é um exemplo de como, mesmo quando as coisas parecem perdidas, a misericórdia de Deus é maior e sua disposição para restaurar o que foi quebrado está sempre disponível para aqueles que se arrependem sinceramente. E é aqui que entra um ponto crucial: a necessidade do arrependimento genuíno. Em vários momentos da história de Israel, os profetas chamaram o povo ao arrependimento. Através da pregação, do jejum e da oração, Deus sempre deu uma chance de voltar atrás. No entanto, isso exigia que o povo se afastasse completamente dos rituais proibidos, das práticas idólatras e voltasse a adorar o único Deus verdadeiro. A restauração nunca veio sem uma mudança de coração. Para que o povo de Israel fosse verdadeiramente restaurado, precisava haver um retorno à verdadeira adoração, sem os desvios que haviam corrompido o templo. É interessante notar que a história dos levitas e seus erros nos ensina algo muito importante sobre nossas próprias vidas espirituais. Assim como os levitas se afastaram da verdade por influências externas, nós também podemos ser tentados a nos desviar do caminho de Deus, seja por pressões culturais, seja por nossas próprias falhas e fraquezas. No entanto, a mensagem que vem através dos erros dos levitas é que sempre há um caminho de volta. Mesmo quando caímos, podemos nos levantar e retornar ao Senhor, desde que nos arrependamos sinceramente e busquemos sua graça. A história também nos ensina a importância de estar atento aos nossos próprios corações e aos rituais que praticamos em nossa vida diária. Em muitos aspectos, as idolatrias modernas podem não ser tão óbvias quanto as deuses pagãos, mas podem se manifestar em coisas como o materialismo, o egoísmo e até as distrações da vida moderna que nos afastam do verdadeiro culto a Deus. Assim como os levitas, precisamos estar vigilantes para que nossas práticas espirituais sejam puras e alinhadas com a vontade de Deus. Agora, se fizermos uma comparação com o templo de hoje, a igreja e até mesmo nossos corpos, como templos do Espírito Santo, como estamos tratando esses templos? Estamos cuidando deles e zelando pela santidade, ou estamos permitindo que práticas e pensamentos que não agradam a Deus se instalem? O chamado ao arrependimento e à purificação é tão válido para nós hoje quanto era para os levitas. Devemos nos manter fiéis, puros e dispostos a corrigir nossos caminhos sempre que nos desviaremos, buscando constantemente a presença de Deus em nossas vidas. E não podemos esquecer a lição mais importante que vem dessa história. A misericórdia de Deus é infinita. Apesar dos erros dos levitas, Deus estava disposto a restaurá-los. E Ele também está disposto a restaurar cada um de nós. Isso é algo que deve nos dar esperança e confiança, sabendo que mesmo quando erramos, há sempre um caminho de volta para Ele. Continuamos a nossa jornada pelos rituais proibidos dos levitas e as consequências que essas práticas tiveram para Israel. Como vimos, os levitas eram os sacerdotes escolhidos para servir a Deus e para manter a pureza do templo, mas os desvios cometidos ao longo do tempo levaram a uma separação entre o povo e Deus. O que podemos aprender com essa história? Como podemos aplicar essas lições no nosso dia a dia, mantendo a nossa própria fé pura e verdadeira? A história dos levitas não é apenas uma história de falhas, mas uma história de como o pecado e a idolatria podem se infiltrar em nossas vidas de maneira quase imperceptível, levando-nos a adotar práticas que não agradam a Deus. Durante o período de decadência espiritual em Israel, a adoração a deuses estrangeiros se tornou mais popular, e com ela, práticas que contrariavam os princípios dados por Deus. Esses rituais proibidos não eram apenas sobre os levitas, eram sobre todo o povo de Israel,
que foi influenciado pelas culturas ao seu redor. Os levitas, como sacerdotes, tinham a responsabilidade de guiar o povo na verdadeira adoração a Deus. No entanto, à medida que o pecado e a idolatria se espalharam, até mesmo os sacerdotes se corromperam, permitindo a entrada de rituais pagãos dentro do próprio templo. Um dos rituais mais condenados foi o sacrifício de crianças a deuses como Moloque. Essa prática horrível e abominável era realizada por algumas das tribos, incluindo os levitas que estavam em posições de autoridade religiosa. Esse tipo de prática, que incluía rituais de fogo, causou grande indignação a Deus e foi um dos principais motivos pelos quais ele permitiu o cativeiro de Israel. Agora, o que isso nos ensina? Primeiro, vemos como as influências externas podem corromper o que foi estabelecido como sagrado. No mundo de hoje, enfrentamos um desafio semelhante. A sociedade, a cultura e até mesmo as filosofias externas tentam nos desviar da verdade de Deus. No entanto, assim como o povo de Israel foi advertido por meio dos profetas, Deus nos adverte hoje para que permaneçamos firmes na fé, sem nos deixar seduzir por outras crenças ou práticas que possam afastar-nos da verdadeira adoração. E é nesse contexto que entra a importância do arrependimento. Quando o povo de Israel se afastou de Deus, Deus enviou profetas para alertá-los sobre os caminhos errados em que estavam andando. Jeremias, por exemplo, falou da necessidade de um novo coração, dizendo em Jeremias 24:7, "E dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor." O arrependimento era necessário para restaurar a conexão com Deus e purificar a adoração. No entanto, o arrependimento não era algo superficial. Era uma mudança de coração e de atitude, onde o povo precisava deixar para trás as práticas que os afastavam de Deus e voltar a viver de acordo com seus mandamentos. Esse ensino de arrependimento é tão relevante para nós hoje. Em nossa vida cotidiana, podemos facilmente nos desviar dos princípios de Deus. Às vezes, nos acostumamos com práticas que, sem perceber, nos afastam da verdadeira fé. Mas Deus nos chama a voltar a Ele. Ele oferece perdão, não porque merecemos, mas por causa de sua infinita graça. A mensagem de arrependimento e restauração é uma mensagem de esperança. Não importa o quanto tenhamos nos desviado, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar, assim como Ele fez com os levitas e com todo o povo de Israel. Outro ponto crucial é o papel dos líderes espirituais. Os levitas tinham uma responsabilidade imensa em guiar o povo na adoração a Deus, mas falharam em sua missão. Isso nos leva a refletir sobre o papel dos líderes em nossas igrejas hoje. Será que estamos sendo fiéis ao nosso chamado? Estamos guiando o povo de Deus em pureza e santidade, ou estamos permitindo que práticas erradas e influências externas entrem em nosso meio? A responsabilidade de viver de acordo com os mandamentos de Deus é grande para todos, especialmente para aqueles que têm a missão de ensinar e liderar na fé. Ainda mais importante, a história dos levitas nos ensina que a adoração verdadeira a Deus deve ser livre de qualquer mistura com crenças ou práticas pagãs. Deus deseja que o adoremos de todo o coração, sem dividir nossa devoção com outras coisas. Como está a nossa vida de adoração? Estamos buscando agradar a Deus com corações puros ou estamos permitindo que a influência do mundo nos desvie? A pureza na adoração não é apenas um ritual externo, mas uma entrega completa do coração, que deve ser refletida em todos os aspectos da nossa vida. Como vimos, os levitas, apesar de sua falha, foram chamados ao arrependimento e à purificação. Essa história de falhas e restauração deve nos lembrar que, mesmo quando erramos, sempre há esperança em Deus. Ele é um Deus de segundas chances, que deseja nos restaurar e nos purificar, nos chamando de volta ao seu coração. A verdadeira adoração
é uma jornada contínua de crescimento, arrependimento e santificação. E para finalizar, a história dos levitas também nos lembra da importância de preservar a santidade do templo de Deus. Em nosso contexto, o templo é a nossa vida e o nosso corpo. A Bíblia nos diz que somos templos do Espírito Santo. Isso significa que devemos cuidar da nossa vida espiritual e evitar qualquer tipo de prática que possa nos afastar de Deus. A adoração verdadeira não está apenas no que fazemos em um culto, mas em como vivemos todos os dias, mantendo-nos separados para Deus. Agora que já entendemos a importância do arrependimento e como ele trouxe restauração para os levitas e para Israel, vamos focar em um aspecto essencial da adoração no Antigo Testamento: o papel do sacrifício. No Templo de Jerusalém, o sacrifício de animais era uma prática central na vida religiosa do povo de Israel, e os levitas desempenhavam um papel crucial nesse processo. No entanto, ao longo do tempo, o sacrifício, que deveria ser uma expressão de pureza e devoção a Deus, se tornou mais uma prática mecânica e, em alguns casos, até corrompida. Os sacrifícios oferecidos pelos levitas eram, em sua essência, uma maneira de restaurar a comunhão com Deus. Quando o povo pecava, o sacrifício era visto como uma forma de expiação, um meio de purificação. O sangue derramado pelos animais simbolizava o perdão dos pecados, e a oferenda era feita com a intenção de restaurar a santidade do povo diante de Deus. Porém, como vimos com os rituais proibidos, com o tempo a prática do sacrifício foi distorcida e começou a perder o seu verdadeiro significado. Em vez de se tratar de uma oferta sincera, muitos começaram a fazer sacrifícios por simples obrigação. Em Malaquias 1:13-14, o profeta repreende os levitas e o povo dizendo: "Vocês trouxeram animais cegos, aleijados e doentes, e isso é o que oferecem ao Senhor. Não, eu não aceitarei a sua oferta." Deus estava claramente insatisfeito com sacrifícios feitos sem o coração arrependido e sincero. O sacrifício que Deus deseja não é apenas o ato ritual, mas uma atitude de coração que reflete um desejo genuíno de se reconciliar com Ele. A questão aqui é a pureza do coração. O sacrifício de um animal sem um coração arrependido não tem valor diante de Deus. Esse conceito, que estava muito presente no Antigo Testamento, é algo que precisamos internalizar hoje. Em nossa vida espiritual, muitas vezes podemos nos ver fazendo coisas pela obrigação, como orar ou frequentar a igreja, sem realmente refletirmos sobre nosso coração. Deus não quer apenas o nosso tempo ou nossas ações. Ele quer que sejamos sinceros e que nossos corações estejam alinhados com sua vontade. Mas o que acontece quando o povo de Israel se distancia da verdadeira essência do sacrifício? O próprio templo, que era o centro da adoração e purificação, começa a se tornar um lugar de falsidade e corrupção. Em vez de ser um espaço de encontro com Deus, o templo se torna uma mercadoria, um lugar onde os rituais são feitos sem o devido respeito e reverência. E como já vimos, isso levou à destruição do templo e ao exílio de Israel. Mas, mesmo no meio dessa desolação, Deus prometeu que um novo sacrifício seria feito, um sacrifício perfeito que restauraria permanentemente a comunhão entre Deus e o homem. Esse sacrifício perfeito chegou em Jesus Cristo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com ele o sacrifício final foi realizado. Jesus, ao morrer na cruz, se tornou o sacrifício perfeito, aquele que não precisava ser repetido. Ele fez o que nenhum outro sacrifício poderia fazer. Ele purificou permanentemente os pecados da humanidade. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, o véu do templo se rasgou, simbolizando que agora todos nós podemos acessar a presença de Deus sem a necessidade de sacrifícios animais. Esse conceito de sacrifício se aplica diretamente às nossas vidas.
A Bíblia nos diz que, ao sermos seguidores de Cristo, devemos oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Romanos 12:1. Isso significa que, em vez de sacrifícios físicos, Deus agora nos pede que ofereçamos nossas vidas como um ato de adoração constante. Nossa obediência, nossa fé e nosso amor por Deus se tornam o sacrifício que Ele deseja, um sacrifício que deve ser oferecido com sinceridade e devoção. Agora, vamos trazer essa reflexão para o contexto atual. O que é que estamos sacrificando hoje para agradar a Deus? Quando pensamos no sacrifício de Jesus, estamos chamados a refletir sobre o que estamos fazendo em resposta a esse ato supremo de amor. Está na hora de parar e perguntar: estamos vivendo nossas vidas de maneira a honrar o sacrifício de Cristo? Estamos vivendo com gratidão e responsabilidade, sabendo que por meio de seu sacrifício fomos reconciliados com Deus? Outro ponto importante sobre os sacrifícios no Antigo Testamento é a noção de que Deus exige uma adoração verdadeira, sem mistura, sem superficialidade. No Antigo Testamento, a oferta que Deus aceitaria era a oferta sincera de um coração quebrantado e contrito. O profeta Isaías, em seu livro, fala sobre isso quando menciona que Deus não se agrada de sacrifícios vazios, feitos apenas por costume ou obrigação, mas daqueles que vêm de um coração verdadeiro. A adoração de Deus precisa ser genuína, e nossos sacrifícios não devem ser feitos por um simples ato externo, mas com uma intenção pura, refletindo nosso compromisso com Ele. Isso é algo que devemos aplicar em nossa própria vida. Quantas vezes em nossa vida cotidiana fazemos sacrifícios sem realmente refletir sobre eles? Quantas vezes vamos à igreja ou fazemos boas ações apenas porque sentimos que devemos, sem um coração realmente dedicado a Deus? O sacrifício que Deus deseja não é sobre a quantidade de coisas que fazemos, mas sobre a sinceridade de nosso coração. Ele quer um coração que, assim como os levitas, seja completamente dedicado a Ele, sem desvios e sem influências externas que o corrompam. E para concluir, precisamos lembrar que, ao invés de oferecer sacrifícios externos, a verdadeira adoração e sacrifício a Deus começam em nosso coração. Assim como os levitas foram chamados a manter o templo puro, nós também somos chamados a manter nossos corpos e nossas almas puros diante de Deus. Não se trata de cumprir rituais, mas de viver uma vida de verdadeira adoração e devoção. Agora que já entendemos a importância dos sacrifícios e como eles refletem o coração de Deus, vamos aprofundar ainda mais na história dos levitas, focando em um aspecto crucial: a purificação e a santidade. Como vimos, os levitas eram responsáveis por manter o templo puro e sagrado. Isso incluía não apenas a realização de rituais e sacrifícios, mas também um compromisso com a santidade pessoal e comunitária. No entanto, à medida que as práticas espirituais se tornaram mais corrompidas, a purificação começou a ser negligenciada e a santidade do templo foi comprometida. No Antigo Testamento, Deus enfatiza repetidamente a necessidade de santidade entre seu povo. Em Levítico 11, 44 e 45, Deus diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. A santidade era um padrão elevado que Deus estabeleceu para os levitas e para todo o povo de Israel. Eles não eram apenas chamados para cumprir rituais, mas para viver de maneira que refletisse a pureza e a santidade de Deus. A santidade era uma marca distintiva do povo de Israel, e os levitas, como sacerdotes, tinham a responsabilidade de manter esse padrão e ensiná-lo ao povo. Mas, com o tempo, os levitas começaram a negligenciar a importância da santidade, o que levou a um afastamento de Deus.
A Bíblia relata várias ocasiões em que a corrupção se infiltrou nas práticas religiosas, e isso afetou profundamente a relação do povo com Deus. Em Malaquias 2, 7 e 8, o profeta repreende os sacerdotes dizendo: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens buscarão a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, fizestes muitos tropeçar na lei, corrompestes o pacto de Levi. Essa corrupção e negligência pela santidade resultaram em uma perda de autoridade espiritual e, finalmente, na destruição do templo. A santidade para os levitas não se tratava apenas de uma questão de comportamento externo, mas de um compromisso profundo com Deus e com a sua palavra. No entanto, muitos começaram a adotar práticas impuras e a desviar-se dos mandamentos divinos. A idolatria, as alianças com povos estrangeiros e as influências externas começaram a corromper o coração dos levitas e do povo de Israel. A adoração verdadeira foi substituída por práticas impuras e a santidade foi abandonada. E é aqui que vemos uma lição importante. A santidade não é algo que pode ser negligenciado sem consequências. Deus não aceita uma adoração superficial ou hipócrita. Ele deseja que nosso coração esteja purificado e alinhado com a sua vontade. Para nós hoje, isso significa que devemos buscar a santidade em todos os aspectos da nossa vida. Não basta apenas cumprir rituais ou ir à igreja. Devemos viver de maneira que reflita o caráter de Cristo, sendo verdadeiros em nosso relacionamento com Deus. Agora, como podemos aplicar isso em nossa vida cotidiana? A resposta está no exemplo dos levitas, que, apesar de sua falha, foram chamados a se arrepender e a voltar a Deus. O arrependimento é o primeiro passo para restaurar a santidade. Quando nos afastamos de Deus e permitimos que o pecado entre em nossas vidas, a santidade é comprometida. Mas, assim como os levitas foram restaurados através do arrependimento, nós também podemos ser restaurados. A verdadeira purificação começa no coração, e Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos purificar quando nos voltamos para Ele com sinceridade. A santidade também é um processo contínuo. Não se trata de uma única decisão, mas de uma vida inteira de escolhas que refletem a vontade de Deus. Como lemos em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é um chamado diário, que exige que mantenhamos nossos corações puros e nossas mentes focadas nas coisas de Deus. Voltando aos levitas, é importante notar que mesmo após sua falha, eles foram chamados a se purificar e a restaurar a verdadeira adoração. Após o exílio de Babilônia, os levitas desempenharam um papel fundamental na reconstrução do templo e na restauração da adoração. Esdras, Neemias e outros líderes espirituais incentivaram o povo a voltar ao caminho da santidade, restaurando os rituais de purificação e reconectando-se com Deus de uma maneira verdadeira e pura. Isso nos mostra que, mesmo quando erramos, há sempre um caminho de volta à santidade. Deus sempre oferece um novo começo para aqueles que se arrependem e buscam sua face. E é exatamente isso que a santidade nos ensina hoje. Não importa quantas vezes falhamos, sempre podemos voltar a Deus. Ele está pronto para nos purificar e nos restaurar. A santidade não é algo que alcançamos por nossa própria força, mas é um reflexo do trabalho de Deus em nossas vidas. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos purifica, nos ensina e nos transforma, nos tornando mais semelhantes a Cristo a cada dia. Por fim, a santidade que Deus deseja para nós não é algo externo, mas algo que deve vir de dentro.
Jesus nos ensina que o que importa não é o que entra na boca, mas o que sai dela, isto é, o que vem do coração. Devemos buscar a santidade em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações, permitindo que a graça de Deus transforme nossas vidas de dentro para fora. Agora que refletimos sobre a santidade e a importância do arrependimento, vamos avançar um pouco mais na história dos levitas, especialmente focando nas práticas que eles realizavam dentro do templo. Os levitas eram responsáveis por garantir que o templo fosse um lugar sagrado e puro. Mas à medida que o tempo passou, algumas das suas práticas começaram a se desviar do que Deus originalmente havia ordenado. Um dos aspectos mais importantes das suas funções no templo era a pureza dos rituais. Esses rituais, que eram feitos para garantir a conexão com Deus, se tornaram corrompidos e transformados em práticas de adoração vazias, sem o devido respeito. Em Levítico 10, vemos a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram levitas e sacerdotes, mas que se afastaram dos mandamentos de Deus. Eles ofereceram fogo estranho no altar, o que foi claramente proibido por Deus. Como resultado, eles foram consumidos pelo fogo de Deus como punição por sua desobediência. Essa história é um exemplo claro de como desobedecer às instruções de Deus, mesmo em um ambiente tão sagrado como o templo, tem consequências graves. Nadab e Abiú haviam sido escolhidos para servir a Deus de maneira pura e honrada, mas sua decisão de ignorar os mandamentos levou à destruição. Mas o que isso nos ensina hoje? Será que estamos sendo fiéis em nossas práticas espirituais ou estamos, de certa forma, fazendo as coisas de maneira superficial? Nadab e Abiú representam aqueles que tentam adorar a Deus do seu próprio jeito, sem seguir seus mandamentos e sem a reverência devida. Isso é um alerta para todos nós. Em nossas vidas espirituais, não podemos tratar a adoração a Deus de forma descuidada. A verdadeira adoração exige sinceridade, obediência e um coração puro. Não podemos simplesmente escolher como adorar a Deus. Precisamos fazer isso de acordo com o que Ele nos ensina na Sua palavra. Além disso, a história de Nadab e Abiú também nos alerta sobre o perigo de tentar manipular ou controlar o que Deus estabelece como sagrado. Deus não aceita uma adoração impura ou superficial. As práticas espirituais precisam ser realizadas com um coração sincero, focado em honrar a Deus e não em agradar a nós mesmos ou aos outros. Quando fazemos rituais apenas para cumprir uma obrigação, sem compreender o verdadeiro significado por trás deles, estamos caindo no mesmo erro que Nadab e Abiú cometeram. Por outro lado, essa história também nos ensina sobre a importância de buscar a pureza em nossas vidas e práticas espirituais. Deus nos chama para sermos santos, e isso significa nos afastarmos de tudo o que nos desvia da sua verdade. Assim como os levitas precisavam manter a pureza do templo, nós também precisamos manter a pureza dos nossos corações, permitindo que Deus nos limpe e nos conduza em direção à verdadeira adoração. A pureza não é apenas algo externo, mas deve começar no interior, no coração de cada um de nós. Em 1 Pedro 1, 15, 16, somos lembrados de que, assim como Deus é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso não é uma sugestão, mas uma ordem para aqueles que seguem a Cristo. Quando nos aproximamos de Deus, devemos fazer isso com reverência, com o entendimento de que Ele é santo e que nosso relacionamento com Ele deve refletir essa santidade. Agora, vamos considerar a história de outro levita, Samuel. Ele serviu no templo desde muito jovem e foi uma figura de fidelidade e pureza. A vida de Samuel serve como um exemplo positivo para todos nós. Enquanto outros sacerdotes e levitas se corrompiam, Samuel permaneceu fiel ao Senhor e dedicado à sua obra.
Em 1 Samuel 3:10, quando Deus chamou Samuel pela primeira vez, ele respondeu com uma atitude de prontidão e obediência. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso mostra que em nossa vida espiritual, devemos ter a mesma postura de humildade e prontidão para ouvir e obedecer a Deus. A vida de Samuel nos ensina que para ser um verdadeiro servo de Deus, precisamos estar dispostos a ouvir sua voz e a seguir seus comandos com coração puro e disposição. Samuel foi um exemplo de integridade e santidade, algo que os levitas, infelizmente, falharam em manter durante muitos períodos da história de Israel. O exemplo de Samuel nos mostra que quando permanecemos fiéis a Deus, Ele nos guia e nos usa para cumprir seus propósitos. A verdadeira adoração começa com a disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer a seus mandamentos. Ao refletirmos sobre essas histórias de falhas e fidelidade, devemos considerar como nossas próprias vidas espirituais estão sendo vividas. Estamos buscando a pureza em nossas adorações? Estamos obedecendo a Deus em todas as áreas de nossas vidas? Ou estamos tentando fazer as coisas do nosso próprio jeito? Será que estamos prontos para ouvir a voz de Deus, assim como Samuel, e viver de acordo com a sua vontade? No fim das contas, Deus deseja que sejamos como Samuel, fiéis, obedientes e dispostos a servir a Ele com pureza de coração. A verdadeira adoração não é apenas sobre cumprir rituais, mas sobre viver uma vida que reflete a santidade de Deus em tudo o que fazemos. Se você deseja seguir esse exemplo de fidelidade e pureza, comece agora. Busque a Deus de todo o coração e permita que Ele purifique e transforme sua vida. Agora que mergulhamos nas falhas e na restauração dos levitas, nas lições de santidade e na verdadeira adoração, é hora de concluir nossa reflexão sobre o papel crucial dos levitas na história de Israel. O que podemos aprender com esses sacerdotes que eram chamados para manter a pureza e a santidade do templo, mas que em muitos momentos falharam? A resposta está em como nós, como indivíduos e como igreja, podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje. A verdade é que, assim como os levitas eram chamados para um propósito sagrado, nós também fomos chamados para viver uma vida de santidade e serviço a Deus. No entanto, ao longo da nossa jornada, como vimos com os levitas, podemos facilmente nos desviar do caminho. O mundo ao nosso redor, com suas distrações e influências, pode nos afastar da verdadeira adoração e da pureza que Deus deseja de nós. Mas a boa notícia é que, assim como os levitas tiveram uma chance de restauração, também nós temos a oportunidade de nos arrepender e retornar a Deus sempre que falharmos. Isso nos leva à questão do arrependimento contínuo. O arrependimento não é apenas um ato inicial, mas um estilo de vida. Jesus nos chamou para tomar nossa cruz todos os dias, seguir seu exemplo de humildade e serviço, e viver em obediência aos seus mandamentos. Assim como os levitas, devemos garantir que nossa adoração e serviço a Deus não sejam feitos de maneira superficial, mas com um coração sincero, purificado pela graça de Deus. O fim da história dos levitas é um convite à reflexão. Estamos vivendo de acordo com o chamado de Deus? Estamos oferecendo nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Ou estamos, assim como os levitas, permitindo que as influências externas nos desviem de nossa verdadeira missão de adorar e servir a Deus de maneira pura e verdadeira? Deus deseja que sejamos como os levitas, mas sem os erros que comprometeram a sua missão. Ele nos chama para ser um povo santo, separado para Ele. E isso envolve um compromisso diário de viver em fidelidade, em obediência e em santidade. Quando vivemos assim,
Nossas vidas se tornam um reflexo da adoração verdadeira, que agrada a Deus e que traz paz, esperança e transformação. Por isso, neste momento de reflexão, quero convidar você a tomar uma atitude. Se você sente que tem se desviado ou que sua adoração tem sido feita de maneira superficial, Deus está pronto para restaurá-lo, assim como fez com os levitas. Não importa onde você esteja em sua jornada, sempre há uma chance de voltar ao coração de Deus, com um arrependimento genuíno e um compromisso renovado com a santidade. Se você deseja viver uma vida mais pura, mais alinhada com os ensinamentos de Cristo e quer aprender mais sobre como aplicar esses princípios em seu dia a dia, inscreva-se agora no nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos caminhar juntos nessa jornada de santificação e verdadeiro serviço a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que a cada dia você se aproxime mais dele. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para continuar aprendendo e aplicando os princípios de adoração verdadeira e santidade em sua vida. Que Deus continue te guiando